Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Por que você deve se inscrever no Resolvedor? Porque aqui temos exercícios, a matemática direto ao ponto. Todos os tipos de exercícios, desde os mais simples até os mais complexos. Se você gosta de apoiar boas ideias, tem que se inscrever no canal, caprichar no like e deixar o seu comentário maroto aí embaixo. Então, pessoal, vamos resolver esse exercício de limite agora. É um exercício bem tranquilo, bem fácil de se resolver. Primeiro, o que a gente faz? Eu vou resolver aqui passo a passo, tá? Então o vídeo vai ficar um pouquinho mais lento, ou um pouquinho mais demorado. Mas vamos lá. O que a gente faz aqui nesse exercício? Primeiro, a gente tem que analisar a nossa função f de x. Analisando o f de x, eu tenho que s menos 1. S ao cubo menos 1, eu posso escrever 1 como sendo 1 ao cubo, porque 1 elevado a qualquer coisa, pode ser 1 elevado na 1000, vai dar 1. Beleza? Então, isso aqui pode ficar desse jeito. Por que eu reescrevo isso assim? Porque utilizando a regra dos produtos notáveis, eu vou ter isso daqui da seguinte forma. Eu vou ter s menos 1, que multiplica s ao quadrado, mais s mais 1. Beleza. E aqui eu tenho s na menos 1. Ou seja, eu posso simplificar esses dois aqui. E aí eu tenho que o meu f de x é igual a s ao quadrado mais s mais 1. Beleza? E aí isso já simplifica bastante para mim o cálculo do limite, ok? Então eu vou reescrever isso daqui como sendo limite de s ao quadrado mais s mais 1 de s tendendo a 1. Se você viu lá o nosso vídeo, o primeiro vídeo da playlist que fala como calcular o limite de um polinômio, de qualquer polinômio, você sabe que basta você substituir o 1 aqui na variável s e aí você vai ter o valor do limite. Mas, para quem quer saber as propriedades que estão envolvidas aqui por trás desse cálculo, eu vou passá-las para vocês agora. A primeira propriedade é a propriedade, é o teorema, na verdade, o teorema que diz o seguinte: se limite de f de x for igual a L quando x tende a A e limite de g de x for igual a M quando x tende a A, então, esse sinalzinho que significa então, limite de f de x quando x tende a A comprido demais, mais ou menos, limite de g de x quando x tende a A é igual a L mais ou menos M. Beleza? O que significa isso aqui pra gente? Significa que a gente pode pegar esse limite aqui e quebrar ele. A gente pode calcular o limite de s ao quadrado, depois calcular o limite de s, depois calcular o limite de 1. Isso tudo quando s tende a 1. Então, reescrevendo isso daqui, a gente fica com limite de s ao quadrado de s tendendo a 1 mais limite de s tendendo a 1 mais limite ah, meu Deus, opa, aqui não, de s mais 1, ok? Porque não tem nenhuma variável aqui, então eu mantenho, tá? Não tem como calcular o limite de 1 quando s tende a 1, beleza? Eu não tenho uma variável, não é uma função, tá bom? Então aqui eu consigo quebrar os dois. Ó, f de x, g de x. 1 seria uma constante, deixa de ser uma função, não está mais em função de s, por isso eu não posso escrever daquela forma que eu estava fazendo, ok? Então vamos lá. Estando claro, vamos para o nosso outro teorema. Ponto e vírgula, teorema. Tem um teorema que diz pra gente que se o limite de f de x é igual a A quando x tende a A, isso implica que o limite de f de x na n quando x tende a A é igual a A na n. Isso significa o quê? Isso significa que quando você tem aqui uma variável elevada a um expoente, é o mesmo que calcular o limite de s
quando S tende a 1, e depois elevar isso ao quadrado, ok? E aí, tem um outro... Aí, tá, aplicando esse teorema, a gente vai ficar com o quê? A gente consegue chegar nesse resultado aqui, ó. Limite de S, quando S tende a 1, é igual a 1. Então, isso implica que o limite de S ao quadrado, quando S tende a 1, é igual a 1 ao quadrado, ok? Que é igual a 1. Maravilha! Tem um outro teorema que a gente pode utilizar, que é o seguinte. O teorema diz que se você tem que calcular o limite de f de x, onde f de x é igual a x mais b, e x tende a c, basta você fazer a, c mais b. Ou seja, você pega aqui o valor para onde x está tendendo e substitui na variável da função. Ok. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui, nesse caso. Então, a gente aplicando esse teorema aqui, a gente vai ter que o limite de s mais 1 com s tendendo a 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, galera, resumindo tudo isso daqui, a gente pode escrever, portanto, limite de... qual que era a nossa... Aqui, s ao quadrado mais s mais 1 com s tendendo a 1 é igual... Limite de s ao quadrado, a gente já sabe, é 1, mais limite de s mais 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 3. Ok? Só peguei o valor que a gente obteve aqui, substituir aqui, e a gente obtém que o limite é igual a 3. Ok, pessoal, esse foi o exercício de hoje, bem detalhado, com os teoremas bem explícitos, para vocês entenderem bem. Então, é isso. A gente se vê no próximo exercício. Fiquem com Deus. Até mais.